exemplo, eu entendo que ele pode estar quebrado porque ele não soube administrar e que, enfim, a realidade é essa. Ele não tem o dinheiro que o Renato tem. Mas até aí, aceitar entrar nessa, que também tem questões dele como pessoa e não só como profissional, porque, sei lá, o Renato poderia oferecer, vou pagar seu plano de saúde. Lógico, faz muita diferença, é uma coisa que é importante para o cara não deve estar ser vivo. barato. Mas, por exemplo, até aí ele aceitar isso e não falar, mano, não, tipo, beleza, mas não, vou fazer minhas coisas, como ele faz, sabe? Não sei, me parece algo que tem algo a mais ali, sabe? Nessa relação. E às vezes é uma coisa meio que de... Eu não quero falar desse jeito porque eu tô interpretando uma conversa que eu não vi, sabe? Mas por que ele abaixar tanto a cabeça assim pro Didi? Porque teoricamente... Senhor Renato. Por que abaixar tanto a cabeça? Não sei, eu me parece que se eu tivesse... Eu não quero julgar, falar que não, se sabe eu que tivesse nessa teve uma posição, pessoa não é que eu justo. conversei, agora eu não vou lembrar quem, mas deu a melhor definição, cara. Que falou assim, ó, o Dedé, ele é um eterno escada do Renato. Tipo, ele não tira essa... Não sai do personagem, sabe? Então, de certa forma, na vida real, ele é um escada do Renato. Você entende? Isso de maneira... Se a gente for... Aí entra na questão da psicologia, psiquiatria. Ele incorporou isso, né? Ele é submisso. Né? O escada, de certa forma, o que é? É um cara que entrega pro outro, né? Ele se afasta do ego para o quê? Brilha. O outro brilhar. Fala assim, brilha. A mesma coisa você, na vida real, fala, ó, brilha. Sabe? É que essas posições são casa. Então é como se fosse isso. Ele não está representando. A forma como ele lida com o Renato é dessa forma meio subalterna, submissa, de falar, ó, vai. Mas e doido. Quando não tem isso, ele se revolta. Isso que eu ia falar, porque se ele falou tão mal, em algum momento ele falou, cansei dessa porra. Peraí que eu também tenho o meu mérito, porque eu sei dessas... Tudo isso está documentado, a gente não está inventando nada. Isso você pode pesquisar nos arquivos das emissoras, dos jornais, tal, nesse livro que eu vou lançar. Tem coisa lá. É como as pessoas viam essa dinâmica entre eles acontecendo, né? É assim, é uma coisa muito de bate e afaga, bate e afaga. Até que o momento falou, vamos fazer um acordo. Isso aí é uma forma do quê? De falar, ó, segura a tua língua. Sim. Cara, e é muito doido, né? Segura a tua língua. O que esse cara fez tão absurdo? Porque, tipo, assim, você deve ter pesquisado, vão ter coisas no documentário, mas assim, essa coisa de segurar e desse medo de dar a impressão que o cara fazia uns negócios muito loucos, assim, que, meu... Porque, por exemplo, não gosto que falem que o Zacarias era bissexual. Que, pra mim, sinceramente, tudo bem, eu tô falando aqui, né, nasci em 1990, pra mim, bissexualidade é um negócio totalmente normal, eu acho uma babaquice do cacete. Ele era isso não torna ele menor, inclusive eu acho que torna ele maior. Porque, porra, você ser bissexual naquela época, ser artista e ter evidência que tem que fazer as coisas escondidas, você fala, mano, esse cara teve que aguentar uma pressão que torna ele maior. Exato. Entende? Não menor, que os caras estão pensando nisso, na verdade. Não arranha a imagem dele, tá achando que isso vai tornar ele pior, tá ligado? E eu acho uma bobagem. Então, o cara fica todo nesse show de luzes e fumaça pra esconder uma parada. Você começa a imaginar que o cara fez umas barbaridades, tá ligado? Que nem é... Assim, não me parece que seja o caso, tá ligado? Fez, Rafael? Ele fez barbaridades? Fez. Não, eu não digo fez, cara. Sinceramente, eu acho que não. Assim, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Tem uma história... também a gente colocou lá no documentário, não vou lembrar a data, mas foi naquela época que o Zacarias já tinha morrido, aí ficou uma coisa, ficou perdido, né? Porque tanto é que eu considero quando a morte do Zacarias o fim dos Trapalhões. Eles começam a fazer aquele Trapotel, Agência Trapatudo, Vila Vintém, uma série de coisas lá. E num dos períodos desse, quem começou a dirigir os Trapalhões foi o José Lavini, que foi o grande diretor depois do Cacete Planeta. Tanto é que nessa época aí nos cafundó do Brejo, parte dos redatores eram o pessoal do Caceta.
Hélio de la Penha, os caras que escreviam os Trapalhões. Eles eram da TV Pirata e depois foram para os Trapalhões. E aí, no Cafundó dos Brejo, era um quadro no programa dos Trapalhões, só aparecia o Renato. Ele contracenava, se eu não me engano, com a Letícia Spiller, Roberto Bom Tempo, enfim. Era uma história do interior, tal, não sei o quê. E naquela época se especulava, pô, por que o Dedé e o Mussum participam desse quadro? E por isso que é sempre importante, quando você vai fazer um negócio, você aprofundar tal, porque você fala, se o cara te falar uma coisa, você fala, opa, peraí, naquela época vocês falaram outra. E aí eu entrevistei o José Lavigne. Falei, puta, o que aconteceu, né, cara? Naquela época lá, na imprensa, na época, o Renato falava assim, ó, é uma opção dos redatores e do diretor. Então ele tirou o corpo fora. Daí eu falei, ele falou que foi você que... Ele falou, você acha que eu tenho esse poder? Quem que manda nos Trapalhões? Renato. Se o Renato que é o redator tal, é o redator tal. Ele que monta a equipe, ele que manda. Ele pediu, o José Lavigne falou isso pra gente. Tanto é que depois que ele falou, puta que pariu, eu nunca falei tanto na minha vida, eu tô fudido. Ele falou assim, ó, o Renato Aragão, ele pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Demissão, não é? Demissão. Você fala, caralho, meu, os caras lutaram com ele o tempo todo e vai pedir a demissão, a cabeça dos caras. É muito cruel. Então, assim, daí você fala nesse aspecto. Isso eu acho foda. Entendi. Isso eu acho foda. Fala, porra, que sacanagem, né, cara? Ou se não, fala pros caras, fala, puta, ó, eu tô pensando em outra coisa, cara, faz outras coisas vocês e eu monto aqui uma outra equipe, entendeu? Mas pedir a cabeça e não assumir isso, eu acho... Então, nesse aspecto, isso eu acho muito errado. Sim. Muito errado dele. Mas... O fato dele chegar, que eu contei isso também, dele ter se apaixonado por uma técnica lá e ter fumado maconha com ela, não sei o quê, não tem nada demais. Entre outras mocinhas que ele ficou tal. Aí, não, conta mais uma aí, meu. Vamos produzir um corte bombástico aí. Mas assim, podcast, era um cara que se valia da fama e... Mas nesse aspecto da demissão, eu acho horrível. O resto, cara, o que ele fez, todo mundo é passivo de fazer. Se apaixonar por outra pessoa mesmo, casado, e se encantar e ficar com outra, sair com a protagonista de um filme, entendeu? Tudo isso, você fala, porra, eu poderia fazer. Você poderia fazer, ele poderia fazer.